Professor, só uma outra dúvida. Diga. Ah, após a segunda prova de refrigeração, não teria mais uma lista? Vai ter lista até na última semana, hein? É a forma de pegar a presença de vocês, né? Aí na semana da recuperação eu vou fazer uma lista só, uma questãozinha conceitual, assim, para vocês falarem qualquer coisa, valendo nota aí, né? Quem responder sobe um pouquinho a média até. Mas é a forma de contabilizar a presença de vocês, né? Sim, sim, eu fiquei na dúvida porque ali no cronograma não aparece mais o questionário 9 no caso, que seria. Ah, mas eu acho que é porque eu não tinha colocado ainda. Sim, tá certo. Beleza. O, o 10 também eu vou colocar daí no. Hein, pessoal, tá aí. Mesmo quem passou tem que responder uma. Vou colocar a prova de recuperação, né? Daí quem passou já tem média não faz. Mas eu vou colocar também um questionário. Daí mesmo quem passou só responde, né? O último questionário, vale uma notinha. Vale a presença também daí, de vocês na semana. Isso Bah, para mas todas as disciplinas. daí tu sacaneia, porque tu já monopolizou os alunos o semestre inteiro, daí agora que nós ia ter uma prova de outra disciplina, tu ainda bota nós fazer mais uma. Se passou, vai ser só um questionário de tchau ali. Falar, ó, o que levantou a mão aí, Amaral? É que nem aquela, como é que é? Faça uma redação para dizer como foi suas férias. Aí tu faz uma redação É, com a disciplina. vai ser um negócio assim. Fala como é que foi as férias aí. ó, Se pegou Covid ou não pegou. Só, só um Até que, bate-papo. até que dia a gente fica sabendo se passou ou não. Refri, eu acho que amanhã eu devo conseguir terminar de corrigir as provas, né? Ou eu ia corrigir hoje, mas teve reunião a tarde inteira com negócio das APNPs e CAD de PPI, um monte de comissão aí, daí não deu. Mas amanhã eu devo conseguir, se não aparecer reunião. Fala, Amaral, que tá com a mão levantada. Não é nada? Então tá. Então vamos dar início, pessoal. Todo mundo tá vendo a tela apresentada, né? Sim. Vocês têm alguma dúvida específica? Senão eu vou só resolver aquela lista que eu passei, a última. Já vai servir como correção da lista e se aparecer alguma dúvida, vocês vão falando. Beleza? Então, lista 8. Há dois trocadores de calor que podem satisfazer as exigências de transferência de calor em um equipamento. Ambos têm requisito de potência e bombeamento, vida útil e preços iguais. Um é maior e mais pesado. Em que condições vocês escolheriam o menor? Isso aqui eu não passei isso aqui ainda nessa resolução. Se eu passei, Não. vocês avisam. Esse aqui é o que eu peguei do livro, né? Então, no caso automotivo, o aeroespacial, eu vou pegar o que tem o menor peso e tamanho. Em geral, vai ser uma vantagem, né? Mas, dependendo da condição, se eu posso colocar um grandão, é melhor, por conta de manutenção, né? Então, se eles têm meio que o mesmo preço, vida útil, tudo bem parecido, deixa eu só permitir aqui. Se não, se eu não tenho requerimento de tamanho, né? Como eu comentei para vocês nas aulas, eu estava naquela termoelétrica fazendo estágio lá, eles trocaram um casco tubo por um de placa. E esse de placa, a manutenção, o tempo que tomava de manutenção, eles eram equivalentes, né? Mas o tempo que tomava de manutenção, de parada e tudo mais, o de casco tubo era mais robusto. Mesmo que seja equivalente em termos de preço, vida útil, né, potência de bombeamento, esse aqui era mais compacto, mas aquele lá dava menos problema. Eu estava estudando até desinstalar esse aqui e botar de novo o casco tubo que tinha no local. Então, manutenção também tem que ser levado em consideração. Um trocador de calor deve ser selecionado para resfriar um produto químico líquido. Deixa eu só ver se está gravando, né? Tá. Um produto químico líquido quente a uma taxa de temperaturas específicas. Taxa e uma temperatura específica. Explica as etapas envolvidas no processo de seleção.
Aí esse aqui foi o que eu peguei do livro, né? Primeiro calcular a taxa de transferência de calor. Se eu tenho aqui a taxa e temperaturas, né? Eu consigo achar isso aqui, que eu quero. Que a taxa seria o meu M ponto, né? E o delta T. Por um fluido que eu tenho CP, eu consigo achar, né? Vejo qual é o tipo que é adequado, né? O que a gente vai fazer não é no próximo, é no outro. No último exercício a gente vai ver isso aqui sobre o tipo adequado. E selecionar o fluido que vai usar para resfriar adequado também, se eu tenho um rio na redondeza, se eu tenho, se eu vou usar uma torre de arrefecimento, se eu tenho algum outro processo industrial que eu posso usar o fluido para trocar calor, né? Calcular o U, né? Ou selecionar, daí eu consigo calcular o tamanho dele. Aqui eu pode entrar também o fator de limpeza, né? Se eu sei que um dos fluidos vai ficar sujando o meu trocador, vai ter incrustação, eu já posso determinar um fator de limpeza ali de 85%, por exemplo. Então eu superdimensiono ele na hora de comprar. Eu sei que durante a operação ele vai ficar um pouco mais sujo e vai operar daí sujo na condição nominal que eu quero, né? Até o ponto em que ele começar a sujar demais, eu tenho que parar para limpar. Mas eu não vou ficar fazendo manutenção o tempo todo, porque eu já superdimensionei ele na compra. Isso do fator de limpeza tá tranquilo, pessoal? Então vamos seguir. Um aquecedor de casco tubo deve ser selecionado para aquecer água, de que eu tenho CP, de 20 para 90 graus, com vapor escoando no lado do casco. Então, né, eu tenho meu casco, o vapor está no casco e a água nos tubos. Isso aqui geralmente é o contrário, né? Eu uso água para resfriar o vapor e condensar. Mas tanto faz, dependendo do processo, o princípio é o mesmo. Taxa de transferência de calor do aquecedor é 600 kW, considerando que o diâmetro dos tubos é 1 centímetro e a velocidade da água não pode exceder 3 metros por segundo. Isso aqui provavelmente vem de algum requerimento da bomba, né? Eu não quero uma perda de carga muito elevada. Então, em vez de eu calcular a perda de carga, eu fui lá e fixei a velocidade. Quantos tubos eu vou usar nesse trocador de calor? Então, vamos lá, peguei os valores aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, daí coloca todas as considerações, né? Regime permanente, bem isolado, então a transferência de calor é só do casco de um fluido para o outro, né? Regime permanente, então eu não tenho aquela massa dos tubos esquentando, eles já vão estar na temperatura de regime permanente, né? Então eu não vou ter essa inércia térmica. O que ele botou? Cinética e potencial também negligenciáveis. Isso aqui, as considerações gerais que a gente usa. Então, primeiro passo, vamos achar minha taxa de transferência de calor. Que daí é o meu M, CP, delta T. TC out menos TC in. Ok? O que eu quero aqui é o meu M ponto. Né? Porque ele me disse aqui qual é a taxa de transferência de calor. Então ele me deu isso aqui, ele me deu o ΔT, ele me deu o CP. Né? Então ele me deu o Q, me deu o CP, o ΔT, eu acho o meu M ponto. Minha vazão máxima que eu preciso vai ser, vamos repetir aqui, Q, CP, ΔT, é o meu 600, daí vocês colocam as unidades para não se perder aqui, né? Aqui vai ser quilowatts, mas embaixo eu vou botar em kilojoule, né? 4,19, então corta, 90 menos 20 graus Celsius. Isso vai dar uma vazão máxima de 2,046 kg por segundo. Ok? Até aí tranquilo, né? Agora eu posso achar uma seção transversal com uma área equivalente total, né? Considerando isso aqui. Então, uma simplificação imprescindível para fazer isso aqui, né? É que
eu não estou levando em consideração a viscosidade. Né? Eu estou simplificando ela fora. Então, eu não tenho camada limite aqui dentro, não tenho, né, efeitos viscosos. Eu vou transformar depois essa área total equivalente em vários tubos menores com o diâmetro que foi fixado, né? Que é aquele de, eu acho que é 10 centímetros. Deixa eu ver. É 10 centímetros. Onde a área de todos esses somados vai ser igual a essa daqui. Né? Então, é uma simplificação que eu tive que fazer essa, né? Senão eu ia ter um efeito viscoso muito maior em vários tubos menores que em um tubo grande. Mas vamos lá. Para achar a minha área equivalente. Vou botar aqui o meu M ponto igual a ρ, V, área, na seção, vou botar o equivalente aqui. Eu isolo minha área. M ponto eu tenho. Rho, V, uma específica. 2,046 quilogramas por segundo, né? Eu não vou colocar as unidades tudo. O meu Rho eu vou usar 1000 quilogramas por metro cúbico e 3 metros por segundo, que é o limite de projeto. Isso vai me dar 6,82 vezes 10 a menos 4 metros quadrados de seção transversal. Ok? Deixa eu pular. Eu só botei um aqui, um slide para escrever. Bom, vamos fazer pequenininho aqui embaixo. Então, se eu quero para se eu quero achar para o tubinho, né? Como é que eu vou achar o número de tubos, né? Eu tenho que a área de um tubo é o meu π d quadrado sobre 4. E a minha área equivalente vai ser igual, vou botar um ponto e vírgula, igual a n vezes n aqui, a área de um tubo. Ok? Então, quando eu faço isso aqui, eu isolo para o meu n, não vai caber o desenvolvimento inteiro aqui, mas eu isolando para o meu n, substituindo aqui a minha área equivalente, ó, e aqui eu substituo por π d quadrado sobre 4, eu vou ter daí que o meu n é aproximadamente, quer dizer, vai dar exato 8,68, o que é aproximadamente 9 tubos. Então, esse aqui é o que ele pediu, né? O número de tubos que devem ser utilizados no trocador de calor. Casco tubos. Certo? Então, eu vou ter 9 tubos. Até aí tá tranquilo, gente? Se tu levar em consideração a viscosidade, vai dar muito diferente desses 9 tubos aí? Daria, no caso? Acho que para água não muito. Eu não faço ideia, tem que fazer as contas, mas para água não muito. Agora, se eu estou trabalhando com óleo, ia dar uma diferença bem grande. E aqui também não é um tubo muito fininho, né? Agora, se eu for transformar isso aqui em microcanais, tubos bem fininhos, daí sim, a viscosidade vai ter um fator bem maior, bem mais impactante. Né? Tá, mas aí a viscosidade entraria onde? Não, acho que eu falei besteira nisso aqui, porque a viscosidade, na verdade, ela vai impactar na diferença de pressão. Ela não vai afetar isso aqui, a velocidade, a vazão máxima, né? Quilogramas por segundo. Ela vai estar impactando só na minha perda de carga, né? Então aqui ia afetar bastante a diferença de perda de carga de um tubo grande para vários tubos pequenos. Mas não vai afetar essa velocidade média. A gente está trabalhando tudo com velocidade média. Talvez afete um pouco, mas nada muito considerável. Beleza? Vamos dar seguimento, então. Essa daqui eu vou deixar para vocês, né? Eu não lembro se eu já corrigi a lista 8, acho que não. Mas eu quero um exemplo onde o material do trocador de calor foi o requisito de projeto, né? Então, se eu estou trabalhando com algum fluido corrosivo, se eu quero uma taxa de transferência de calor muito elevada, usar uma parede fina, eu quero usar, por exemplo, cobre aqui, ou eu tive que usar um aço inox por causa das pressões dentro, né?
E o inox para não deixar nenhum resíduo na água, tudo isso aqui depende do material que eu vou utilizar. Então, temperatura do fluido, se eu estou usando um fluido uma temperatura muito elevada, né, eu vou ter que usar algum material, talvez até cerâmico, mas esse é péssimo trocador de calor, mas dependendo das condições, né, não consigo usar um fluido, um metal. Se é uma temperatura baixa, tem trocador de calor de plástico, né? Já viram aqueles aquecedores solares de piscina? Não fotovoltaico, aquecedor solar de água de piscina. Tem vários que são uma placa de plástico aqui que passa água dentro. A temperatura permite isso. Então é só pesquisar um exemplo e falar por que escolheram esse material. Fica bem a critério de vocês aí. Essa daí foi bem complicado achar algum exemplo. A meu ver, porque tipo, eu não tenho conhecimento nenhum dessa parte. Não, mas vocês podem justificar com escolher um trocador de calor e justificar por que escolheram o material. Não precisa ter uma explicação do fabricante, né? É só pegar aqui, essa geladeira, ela tá usando tal material aqui como trocador de calor e foi selecionado por isso, né? Porque tá dentro da faixa de pressão adequada. Ou esse caso aqui, né? Um trocador desses para piscina, para esquentar. Porque a temperatura daqui não vai chegar a 100 graus, né? Então não vai chegar ao ponto do plástico ficar molenga, do plástico deteriorar as propriedades físicas. Né, indústria química, daí sim, vão ter bastante requerimento especial de material, né? Mas vocês podem olhar qualquer um aí. Cerveja, aqueles da cervejaria, tem que ser tudo aço inox, né? Por questão de não deixar impurezas na superfície, né? O aço inox é um pouco mais antisséptico, né? Quanto a isso. Então, uma cervejaria já mais clandestina pode usar alumínio, cobre, né? Tanto faz. Mas que a Anvisa vai ter que dar o selo, né, o certificado, daí tem que ser inox. Daí é um exemplo onde o material foi um requisito de projeto. Eu usei esse da cerveja aí. Qual o material? A Sinox AISI 304. Que daí é com... Como é que é? Não é grade, como é que fala? Eu botei que ele era inerte, a maior parte dos compostos e Sim, igual é a porque tem nada. um aço inox e tem um aço inox alimentício, né? Para a indústria alimentícia. Daí ele tem um pouco... As dimensões são um pouco diferentes, assim. Se tu vai olhar aquele SCAD, ou OD, né, que é o diâmetro externo, eles têm um padrão. E esse da indústria alimentícia, se eu não me engano, o diâmetro é um pouquinho diferente, assim, quando tu compra. A gente comprou uns tubos desse aqui. Que daí ele já é polido, ele é mais, né? A aparência é mais sanitizada. Mas é isso aí, tá valendo. Então vamos lá. O condensador de uma grande termoelétrica deve retirar 125 MB de calor. Então, aqui vai ser uma planta que bobear um pouquinho menos, aí 100 MB de geração, né? E 25 MB de calor do vapor condensando a 30 graus. Isso aqui a gente já pode falar daí da outra disciplina, né, não é daqui, mas que ela está operando em vácuo parcial, né? Se o condensador fosse a 100 graus, ela ia estar trabalhando a pressão atmosférica. Como está condensando abaixo disso, quer dizer que ele trabalha em vácuo parcial. Daqui eu tenho o calor de vaporização, né? 2.471 kJ por quilograma, e a água de resfriamento tem um CP de 4,180 kJ por quilograma Kelvin. Essa água vem do rio próximo, entra nos tubos a 18 e deixa 26, então eu tenho aqui meu ΔT. Os tubos têm o diâmetro interno de 2 centímetros e o coeficiente global de 3.500 watts por metro quadrado Kelvin. Quer saber o comprimento total de tubos? Isso aqui dá até um valor absurdo, né? Quem chegou na resolução. Depois a gente faz de novo para 50, mas é a mesma coisa. Não tem diferença em termos da resolução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem as condições prescritas, né? Eu não tenho o trocador com efetividade, então eu vou estar trabalhando com aquele da diferença média logarítmica. Eu acho meu ΔT1.
que eu tenho essas condições especificadas. ΔT2. T1 vai ser o T quente na entrada, menos T frio na saída. Isso aqui vai me dar, deixa eu ver, 30 menos 26. 4 graus. E aqui T quente na saída, menos T frio na entrada. 30 menos 18 graus. Deixa eu tirar o grau aqui. Vai dar 12 graus. Ok? Daí meu ΔT LM vai ser ΔT1 menos ΔT2 dividido por LN ΔT1 sobre ΔT2. Isso aqui vai me dar a diferença média logarítmica de 7,28 graus Celsius. Ok? Com isso aqui, eu consigo achar daí minha taxa de transferência de calor, né? Deixa eu botar mais para baixo. Meu Q vai ser U, área da superfície, ΔT LM. Na verdade, a taxa de transferência eu tenho, 125 MB, né? Então eu consigo achar o que está faltando, que é a minha área de troca térmica. Minha área de superfície é o meu Q, que é o 125 MB. Meu U é um dado de projeto. ΔT LM vai ser um dado que saiu das especificações de projeto que eu quero, né? Isso aqui, essas temperaturas de saída, isso aqui geralmente vai ser um valor limite, né? Que as questões ambientais vão permitir. Eu não posso chegar e jogar água muito quente ali que vai matar a vida marinha na região da termoelétrica. Então tem um limite de quantos graus acima pode estar. Então eu posso pegar por um dia onde o rio já está numa temperatura bem elevada e considerar esse o meu limite pior para se trabalhar com trocador de calor, né? Então eu vou dimensionar ele para a condição pior. Ele vai estar superdimensionado para as condições menos piores de operação. Vamos dizer, no inverno, assim, ele vai trocar calor mais fácil. A temperatura do rio vai estar mais baixa. Então, eu fixei essas temperaturas com base nisso. Aqui, eu consigo sair com a minha área, que foi de 49,06 metros quadrados. 4.906 metros quadrados. É uma área bem elevada. Daí eu vou chegar aqui com a minha área de superfície, e eu sei que ela é π dL, comprimento total. Eu tenho o diâmetro, né? π ali. Eu consigo daí achar que o meu comprimento total é de 78,078 metros ou 78,1 quilômetros. Aqui vem a pergunta, qual trocador de calor ia ser adequado para isso, né? Eu não vou botar um duplo tubo de 78 quilômetros. Né? Depende. Em nenhuma hipótese. Vai ficar uma construção mais complicada que o acelerador de partícula, um negócio desse. Então, Cai na prova um exercício desse, dá 78 km e o cara já acha que errou, né? Mas por isso que existe esse aqui, né? O casco tubos. Eu vou dividir esses 78 km em uma quantidade absurda de tubinhos aqui, né? Desse mesmo diâmetro. Daí eu consigo achar com uma área de troca equivalente para vários tubos. Então, nessa condição aqui, o que é adequado, né? É o casco tubo. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa aí? Então vamos lá na segunda condição. Vai ser a mesma coisa, né, meu ΔT LM vai sair igual a 7,28, só porque eu estou trabalhando com uma usina com uma potência um pouco menor. Então o meu Q aqui é de 50 MB
a minha área de superfície é 1962 metros quadrados. Isso vai me dar um comprimento de 31,23 quilômetros de tubo. Mesma coisa, ainda vou precisar usar um casco tubos. Vou voltar aí. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tranquilo, professor. Assim, a partir de que lista que vai cair nessa prova? Da sétimo? Deixa eu ver aqui. Trocador de calor. Olha, eu acho que é da 5, o que que é? Ah, a partir da 5, né, que cai o delta T LM, média logarítmica. Tá, então. 5, 6, 7, 8. Pessoal, pode falar aí quem levantou a mão. Podia fazer a 4 da lista 5? Lista 5, mas essa eu já não fiz, ó. 4, deixa eu ver como é que é. Que ela tem as diferenças de temperatura do casco e do tubo ali, o Tzinho e os Tzão e o P e o R. Hum, hum. Pode ser, deixa eu só ouvir o que o pessoal que levantou a mão aí quer falar primeiro. Tem como passar as questões que vai cair na prova? Não tem. Mas tá mais ou menos nesse nível aí. Não é nada muito complicado. Tem uma questão diferente, parecida com a da prova, então? Deixa eu parar de apresentar aqui para ver. Para poder abrir, né? Olha. Deixa eu ver o que tem aqui. Ninguém tá vendo, né? Só garantir que eu não tô apresentando. Só enxergando no reflexo do óculos ali. Ah, tapar aqui. Coeficiente, não, essa daqui é tranquilo. Assim, os gráficos, se eu não me engano, eu botei, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui o que eu botei. Ó, a primeira questão vai ser conceito, né? Um textinho. Depois, deixa eu ver como é que eu fiz. Quantas questões vai ter? Pois é, agora eu vou ter que abrir no Moodle para ver quantas que eu coloquei. Mas eu acho que é uma de conceito. Trocadores. Acho que eu já programei a prova aqui. Uma, duas, três, 5 questões. É o padrão. Então, a primeira é de conceito, a segunda vai ser de temperatura média logarítmica. A terceira vai ser com efetividade. A 4, conceito. E é de conceito também, daí. E a 5 de logarítmica também. E assim, eu coloquei, para vocês não se confundirem se vão usar média logarítmica ou vão usar o efetividade, eu botei umas tabelinhas para preencher a resposta ali. Vai ficar mais fácil também, para vocês saberem o que vocês estão buscando, o que falta de informação para ir seguindo passo a passo. E para mim também fica mais fácil de corrigir, né? Eu consigo ver ali se vocês fizeram o que precisava em cada ponto da questão. Tranquilo? Essa 4, quer dizer, a lista 5, eu acho que eu resolvi naquela aula de exercício, hein?
Aula de revisão. Não tô achando aqui. Aula de exercício 2. Eu resolvi, eu posso passar de novo. Ou pelo menos passar, deixa eu abrir aqui e mostrar o que a gente fez. Vou transmitir para vocês de novo. Estão vendo? Ainda não, né? Ainda não. Falta eu dar o ok aqui. Agora estão vendo? Sim. Então, aqui é essa daqui, né, Amaral? Isso. Deixa eu ver se eu lembro o que ela fala. Trocador de calor, casco tubo, para aquecer 14 kg por segundo de óleo. Eu tenho CP do óleo. Eu tenho um passe no casco e 6 no tubo. Daí eu tenho ΔT também, da água. E eu tenho o meu coeficiente de transferência de calor, coeficiente global. Então, eu consigo achar, primeiro aqui, eu fiz o meu Q, né, a transferência de calor. O M ponto CP ΔT, né, M ponto aqui foi 14, eu posso fazer isso tanto pelo lado do óleo quanto pela água, né, mas a água não tem o M ponto, então é bem mais fácil fazer pelo óleo, que é o que eu consigo. 14 kg por segundo, vezes 2 kJ, kg Kelvin, né, e vezes o meu ΔT, que é 46 menos 20. Então isso aqui me deu em quilowatts, 728 quilowatts. Com isso aqui eu achei meu ΔT1 e ΔT2, né, considerando as temperaturas. Aqui eu acho que eu não coloquei qual é o gráfico que eu peguei. Mas eu tenho que vir ver o tipo de trocador. Esse aqui é um passe no casco, 6 nos tubos. Deixa eu ver se eu acho Esse o gráfico material tu que eu... colocou? No caso, se cair na prova, Tem nas... deixa eu pegar já da aula que eu fiz aqui, né? Mais fácil. Trocador de calor, PNP. Diferença média. Aqui eu venho aqui, né? Nesses gráficos. Então aqui eu tenho 2 passes no casco e múltiplos passes no tubo. Vocês estão conseguindo ler? Aqui eu tenho um passe no casco e 2, 4, 8, qualquer múltiplo de 2 nos tubos. O do exercício qual foi? Deixa eu fechar esse aqui. Também não é esse exercício. É no PowerPoint. Eu tenho um passe no casco e 6 nos tubos. Então eu vou usar... Opa! Esse aqui, né? Deixa eu até dar um zoom aqui. Ou esse aqui que eu vou usar. Porque é um passe no casco, 2, 4, 6, etc. nos tubos. Então eu vou lá e acho meu P, usando T2 menos T1, T maiúsculo 1 menos T minúsculo 1. Isso aqui eu pego daqui, ó. Os minúsculos são o que está entrando e saindo do tubo, e o maiúsculo é o que está entrando e saindo do casco, né? Então é só ver o que está no quê. Aqui eu estou falando que a água entra no lado do casco, então eu já sei que a água está no casco, né? Então o óleo está no tubo. Viu? Oi? Sempre que for par, eu vou poder pegar o gráfico lá, porque ele é múltiplo de 2. Para que eu vou pegar o outro ali, me confundir? É porque o outro é 4. par também, mas eu tenho 2 passes no casco. Ah, não. No livro aqui diz um passe no casco e múltiplo de 4 no tubo. Pelo menos é o que está no livro. Tanto A quanto B?
tanto A quanto B. O que muda no livro, pelo menos, diz assim. Ixi, então eu acho que isso daí foi erro de tradução, então. Eu tô com a versão em inglês aqui, né? O gráfico A é um passe no casco e daí qualquer múltiplo de 2 nos tubos. O B, um passe no casco e qualquer múltiplo de 4 para os tubos. Tá, mas olha o desenho aqui no livro, tá assim? Tá assim. Ah, então foi erro de tradução pro português. Porque esse aqui eu peguei do PDF do inglês, né? Essas imagens. Pois é, já ia dar merda se o cara pegasse um com 4, com 8 ali e um passe só no casco. Aproveita aí, Guedes, escreve uma nota de correção aí pra editora brasileira. Os caras vão agradecer ainda. Mas Para foi erro. evitar problema na prova, não bota então um múltiplo de 4. Ixi, agora eu não lembro, mas tá aqui, ó. Ah, nos slides tá a versão certa, né? Tem os slides, sim. Tem. Esse gráfico tá no slide. Então a versão certa é 2 passes do casco e múltiplo de 4 no tubo. Senão, realmente, não faria sentido, né? Porque o múltiplo de 4 é múltiplo de 2 também, primeiro. Os caras erraram na tradução aí. Bem reparado. Bobear na edição nova já corrigiram isso aqui. Mas daí eu vou pegar daqui, né? Porque eu tenho só um passe no casco. E múltiplos no tubo. Daí eu vou achar o meu R, que são as linhas vermelhas. O rosa aqui, né? E meu P. O T, o que é maiúsculo, o que é minúsculo, eu consigo tirar do desenho aqui do lado. Eu tenho esse desenho que me explica o que é o quê. Então eu vou lá e ponho aqui P, minúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Aí eu ponho aqui 46 menos 20, 80 menos 20, né? O 46 e 20 seria a parte do óleo e o 80 é o da água. Então a única temperatura da água que entra é esse T1 maiúsculo. Porque a água está entrando pelo casco, não pelo tubo. Né? E o único o maiúsculo que tem aqui é o 1, que é o da água, que é o que entrou pelo casco. Aqui eu já tenho T1 menos T2, né? No R. Então, para achar o meu R, eu tenho T1 menos T2 maiúsculo. São as temperaturas da água. Então, eu vou pegar 80 e 60 para jogar aqui em cima. E aqui daí é do óleo. Então, eu acho um P 0,43 e o R 0,77. 0,77 e o P 0,43. Mais ou menos aqui, né? Não, 0,40, 45, ficaria por aqui assim, subindo até o 77, alguma coisa assim, né? Tinha falado? Então ele vai vir por aqui, caminhando, até mais ou menos esse ponto aqui. Então, eu traço aqui, acima de 0,95, né? Aqui é 0,9, 0,95, aqui é 1. Então, opa, peguei errado, 43,77. 77, eita, 43. Viria para mais ou menos aqui assim. Ele dá embaixo do 0,95, Ah, senhor. Um pouco para oi? baixo. Ele dá um pouco para baixo, onde é que tá a tua seta aí? Aqui, Aqui? ele tá pegando, tu tá pegando isso, não, pô. Dá para baixo do zero, tá certo o coeficiente? Ah, tá certo. Eu tava olhando 0,7 aqui, ó. Não, tá certo. Aqui é o 0,6 e o 0,7. Aqui, tá. Entre o 8 e o 6 aqui, né? Boa, valeu, Amaral. Daí eu venho aqui, pego mais ou menos a linha e ia sair por aqui, né? Entre 0,6 e 0,7, 0,8. E aqui o 0,43 ia ser onde elas iam se juntar, né? Isso é mais ou menos aqui assim. Embaixo do 95. É bem mais fácil fazer com a canetinha aqui, daí eu consigo acompanhar os riscos, né? Mas é isso, né? Daí eu acho que 0,43, quer dizer, 0,77
e eu acho o meu F, né? Traço ali. Daí, opa. Daí eu venho aqui pro meu Q e eu jogo a mesma coisa que eu estava fazendo antes, só porque eu incluo esse Fzinho, esse fator F, que é um fator de correção. Se eu uso só o A, delta T, LM, eu tenho como se fosse em contracorrente. Por que que a gente usou isso naquele outro exercício, hein? Que a gente fez hoje? Cadê? Nesse aqui. Por que que a gente não usou o fator de correção, pessoal? Quem se arrisca aí? Porque ele não falou que tinha um passe no casco e no tubo. Não. Mas alguém quer arriscar aí? O fator é 1 quando eu tenho mudança de fase. Se eu tenho condensação ou evaporação, né? Se eu estou trabalhando que daí aquele caso era um condensador, o meu fator de correção é 1. Então não faz diferença, né? Eu coloco 1 ali e não vai fazer diferença. Tranquilo? Então se eu falei em mudança de fase, vocês não têm que se preocupar com pegar no gráfico. Se eu não falei, daí vocês têm que buscar o fator de correção. Ok? Mudança de fase, o F é 1. Se não, eu busco lá. Daí eu venho nesses gráficos aqui, né? Cadê? Opa. Perdi. Nesses gráficos aqui. Aqui daí eu tenho um passe em cruzado, onde os dois são não misturados. Não quer dizer que um fluido mistura com o outro, hein? Quer dizer que ele tem umas ranhuras que dizem que o escoamento que está indo aqui, ele não se mistura com ele mesmo depois que entra nas ranhuras. Tem uns dutos passando, como eu estou olhando aqui, né, nesse baixo. Mas o T1 e T2 maiúsculo, eles acabam se misturando. Eles não têm umas ranhuras, umas aletas para separar o escoamento, para ele entrar como se fosse um corredor e sair por esse corredor, né? Ou esse escoamento de T1 maiúsculo para T2, ele pode ir para a direita e para a esquerda, não tem nada impedindo isso. Daí a gente chama que esse fluido ele é misturado. Não é misturado com o segundo fluido, é misturado entre ele mesmo. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui o da efetividade, né? Eu comecei por esse. Vocês têm que achar esse Q máximo, né? Daí façam sempre assim, né? Eu pego qual é o meu Q máximo. Eu vejo qual é o delta T máximo, que é a diferença entre a temperatura dos fluidos entrando. E o meu Q máximo vai ser. Eu tenho que achar qual é o meu C mínimo, minha taxa de capacidade mínima, né? Vocês lembram que isso aqui, como é que faz esse aqui? M.CP, né? Isso aqui o Excel até já faz automático para vocês. Se vocês botarem menor entre os dois, ele vai dizer qual é o C mínimo. Eu fiz assim já para variando os valores, eu já consigo achar qual é o C mínimo, né? Então, esse exemplo aqui é um bom exemplo, né, para achar qual é o meu Q máximo. É o C mínimo vezes o delta T máximo. Então, o C mínimo eu calculo essas minhas taxas de capacidade térmica, o C frio e C quente, que é o M.CP. Daí eu vejo qual é o valor menor, esse aqui é o C mínimo. O delta T máximo é o quanto a diferença do quente entrando menos o frio entrando, 110 graus, né? Eu multiplico um pelo outro, esse aqui seria a taxa de transferência de calor máxima que eu poderia ter nesse trocador de calor, considerando esses fluidos e essa diferença de temperatura. E essas temperaturas de entrada, quer dizer. Então esse é o máximo que eu consigo. Mas os trocadores de calor reais, eles não vão ter essa capacidade máxima, né? Sempre. Então eu vou... deixa eu vir aqui. Eu vou estar trabalhando com a efetividade. Esse valor de efetividade, multiplicando a taxa de transferência de calor máxima, vai me dar qual é a taxa de transferência de calor real. Deu para entender isso aí?
Daí, E para essa fórmula da efetividade, tem alguma tabela também, de acordo com o número de passes e, no caso, nos tubos? tem aqui, ó, escoamento paralelo, contracorrente, né? Daí, dependendo do tipo de configuração e tipo de tubo que eu tenho, de trocador, eu calculo esse NTU, que é o número de unidades de transferência, que é a área da superfície vezes o meu U dividido pelo C mínimo. Daí ele vai ser meu X. E eu faço a relação entre C mínimo e C máximo. Um dividido pelo outro. Vai ser as minhas linhas rosa. Daí, aonde interceptar o eixo X com uma linha rosa que eu calculei, eu tenho a efetividade dele. Para esse tipo de trocador de calor. Né? Mesma coisa que o outro, eu olho aqui, vejo qual é a efetividade, substituo lá, eu consigo achar o valor, né? Ok? Vamos que já tá na... Vamos ver o da meta da diferença. Esse aqui também é uma receitinha, né, pessoal? Eu vou vir aqui achar qual é a minha diferença de temperatura média logarítmica, né? Para esse caso, geralmente eu tenho as temperaturas na entrada, a temperatura na saída dos dois fluidos, então eu consigo achar o ΔTLM. Substituo aqui no Q, né? O UA de superfície e o ΔTLM, eu substituo nessa fórmula. Daí, geralmente, eu já sei qual é o meu Q que eu quero. Né? Esse Q eu consigo achar de um balanço de MCP ΔT. Eu tenho ΔT, geralmente eu tenho um M ponto, eu tenho o CP do fluido, eu acho o meu Q. E o U também, geralmente, eu já tenho para as condições, né, de projeto. Para esse tipo de trocador de calor, esses tipos de fluido, no fluido quente, fluido frio, esse é o meu valor de coeficiente global de transição de calor. Daí, com isso, eu consigo achar minha área. Então, geralmente, esse ΔTLM eu uso para achar a área de trocador de calor. Eu tenho todas as condições de projeto e eu quero saber qual é a minha área. O tamanho dele para eu colocar nesse projeto, nessa condição. Daí, o que pode complicar um pouquinho nisso aqui é se eu precisar achar um fator de correção. Daí, eu vou lá na tabela, pego o meu P, calculo R e acho o fator de correção. Né? O fator de correção é o quanto que esse meu trocador de calor, que é diferente de um de um duplo tubo, o quanto que ele está fora da configuração do duplo tubo. Então eu faço todas as contas para duplo tubo contra corrente, que é o counterflow, né, o CF, e só coloco esse fator de correção, vai ser menor que 1. Então, esse meu trocador de calor, ele é, vamos dizer, 80% de um contracorrente, né? O meu ΔTLM vai ter esse fator de correção de 80%. Jogo 0,8 aqui e eu tenho como seria um equivalente menor, né, por causa desse fator. Daí agora, depois eu só tenho que ver qual é o tipo de trocador para achar meu fator de correção, né? Jogo meu R, acho meu P e acho o fator de correção. Então, nos dois casos eu tenho isso. Opa, me perdi aqui. Acho que eu já fechei o outro, da efetividade. Se é a efetividade, eu tenho que achar o valor de efetividade. Tem umas equações que eu posso usar também, tá valendo. Eu posso usar o gráfico, né, que é mais fácil. Eu só jogo os valores nos eixos, vejo onde é que dá, marco aqui e uso o valor de correção. Mas daí eu acho que vale a pena dar uma olhada na aula de resolução das listas anteriores, aquela que eu botei lá no YouTube, que daí tem um passo a passo um pouco mais devagar, né? Tranquilo, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa aí? A prova é até domingo? É até domingo, eu creio. Eu acho que a de máquinas térmicas eu deixei até segunda, né?
Não sei se foi esse combinado, mas a de trocadores até domingo. Máquinas térmicas tem que ser até terça, né? Período da lista. Ah, mas daí não dá porque eu tenho que corrigir, né? Aí nós temos que fazer, né? É, tá louco? Se não fizer, é até mais fácil pra eu corrigir. Pô, louco. E Tá, vocês têm que. E essa daqui, semana que vem. Semana agora abriu, né? Deixa eu abrir aqui o planejamento aqui. Daí já tá top, já dá uma mão, que daí não tem que entregar as duas no mesmo dia. É, e aqui, como é que tá a refrigeração? Já passou, a gente tá aqui na do dia 26, semana que. Essa semana abriu a última semana de efetiva, né? Na próxima é a recuperação, então vocês precisam saber a nota aí na semana que vem. No começo dela. É isso aí, pessoal. Boa noite. Bom descanso aí pra vocês, boa noite. E depois eu volto no grupo pra botar o passo a passo daquela questão. Beleza? Falou. Falou. Boa noite.